Ok, graça e paz, meus irmãos, são muito bem-vindos todos. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse início de tarde, nesses dias tão maravilhosos que Deus tem nos proporcionado para termos tempo de estudar a Sua palavra, termos momentos especiais juntos, seja mesmo dessa forma virtual, mas a igreja tem estado unida e isso é que é importante. Temos nos reunido e nos unido todos os dias em oração e nos dias em que já tínhamos atividade da igreja, nos mesmos horários, temos também estado juntos através das transmissões via internet. Eu quero incentivar você agora a compartilhar nesse momento esse vídeo online com seus contatos. Faça isso através do Instagram e se você já está vendo no YouTube, também você pode fazer o compartilhamento em qualquer plataforma através do link disponibilizado pelo próprio YouTube. Faça isso, abençoe as pessoas. Não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal lá no YouTube. É muito importante para a igreja que ela tenha a mais de 1000 inscritos e a gente está nessa campanha para chegarmos lá. Em breve vamos chegar sim. Meus irmãos, hoje também quero dizer que é o aniversário do Lucas da Natiele. Então, um forte abraço para ele, que Deus o abençoe, que Deus o faça prosperar em tudo aquilo que ele puser às suas mãos. Então, Lucas Oliveira, forte abraço aí para você, feliz aniversário, que Deus lhe abençoe. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 em diante, diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus de minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. A maioria de nós já conhece a história da conversão de Paulo. Paulo era um homem muito zeloso pela sua religião. Ele era um jovem religioso, um jovem que seguia fielmente tudo que ensinava a lei judaica, a lei de Deus. E ele se chamava Saulo nessa época, né? Depois mudou o nome. E Saulo, ele era aquele jovem Caxias que tudo aquilo que a lei dizia, ele procurava obedecer fielmente, ele procurava fazer exatamente o que a palavra de Deus dizia, porque assim ele tinha aprendido que deveria fazer para agradar a Deus. Ele era um aluno de um dos mestres mais
importantes de Israel, um dos doutores da lei mais reconhecidos, mais respeitados na comunidade judaica, chamado Gamaliel. E com isso ele aprendeu a boa teologia da palavra, ele aprendeu o que dizia, o que ensinavam as Escrituras, mas ele aprendeu isso de forma errada, de forma religiosa. Aquela palavra que era de Deus, aquela lei que vinha de Deus, não trouxe para ele um resultado, porque ela não tinha penetrado no seu coração, ela não promoveu a salvação de Saulo. Saulo, então, é descrito pela primeira vez na Bíblia na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado por estar pregando a palavra de Deus. Estevão era um diácono, também jovem, da igreja, e ele estava pregando a palavra de Deus, e ele foi então pego pelas autoridades judaicas e ele foi apedrejado, foi morto no meio ali das pessoas, publicamente. E a Bíblia então cita que Saulo estava ali e, sendo jovem, ele não foi um dos apedrejadores, mas ele estava segurando, ele ficou com a responsabilidade de guardar as roupas, as túnicas daqueles que iam apedrejar o jovem Estevão. Então, ali estava Saulo começando uma carreira de perseguição. Logo depois, ele conseguiu, junto às autoridades, a autorização para ir a outras cidades e perseguir igrejas. Ele ia com guardas, com uma força policial, ia de igreja em igreja, de cidade em cidade, e quando tinha uma reunião de cristãos, ele tinha autorização para entrar, fechar aquela reunião e prender aquelas pessoas que estavam ali. E um dia, numa dessas suas incursões policiais, ele indo para Damasco para perseguir os cristãos, para perseguir a igreja, ele tem um encontro com Jesus. No meio daquela estrada, ele vê uma forte luz e ouve uma voz que diz: Saulo, ô Saulo, por que você me persegue? Ele disse: Senhor, quem é o Senhor? Quem é que eu estou perseguindo? Eu não estou sabendo que estou perseguindo o Senhor. E aí Jesus se apresenta pessoalmente a Saulo. E é por isso que ele aqui está dizendo que não precisou consultar ninguém, ele não foi estabelecido por humanos, porque Saulo naturalmente, reconhecidamente, claramente o substituto de Judas, o Iscariotes, que traiu a Jesus. Jesus queria estabeleceu 12 discípulos, 12 apóstolos. E um se perdeu e precisava ser substituído. E ninguém poderia estabelecer esse novo apóstolo a não ser o próprio Jesus. E os apóstolos então fizeram, na sua ansiedade, uma eleição e escolheram a Matias. Matias era um homem de Deus, mas ele não tinha sido escolhido diretamente por Jesus. E aí, no meio daquela estrada, Saulo tem uma experiência pessoal com Jesus. Jesus o chama e o envia. Apóstolo significa enviado. Jesus o enviou. Ele então foi para a cidade de Damasco, ficou ali alguns dias, perdeu a visão. O irmão foi lá, o atendeu, orou por ele, caíram-se as escamas de seus olhos, ele voltou a ver. Ele foi perseguido e agora Saulo depois passou por várias situações, em outro momento a gente pode conversar sobre isso, né? Porque naquele momento ele nem era aceito
mas pelos judeus, porque ele deixou de ser um religioso do judaísmo, e ao mesmo tempo ele não era aceito pela igreja, porque a igreja não o reconhecia e tinha medo dele, achando que ele poderia estar se infiltrando no meio da igreja. E ele teve que fugir, e ele sofreu, mas ele foi acolhido por Barnabé, que depois o inseriu na igreja. E aí tem uma história aí para a gente contar depois. Mas aí o que agora Paulo, já apóstolo, já um pregador do evangelho aos gentios, ele começou a falar para os irmãos da Galácia, é o seguinte: primeiro, ele diz, olha, o evangelho que eu preguei para vocês não é de origem humana, não é uma invenção de homens, não é algo que vem criado por alguém que estudou, que pesquisou a alma humana e quis inventar uma forma de trazer um alento para a sua alma. Não, é poder de Deus, como nós vimos em Romanos 1,16. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse poder do Evangelho vem do alto, vem de Deus, não pode vir do homem. O homem não pode criar algo tão poderoso para salvar o próprio homem. Só Deus poderia providenciar esta plena e poderosa salvação. E ele diz, ao contrário, versículo 12, finalzinho do 12, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Jesus passou ali 3 dias, 4 dias, não sei quantos dias, falando com ele, ensinando todas as coisas. Paulo teve uma experiência tão forte com o Senhor que ele chegou a ser arrebatado aos céus, esteve lá. Porém, ele não recebeu a missão como João de escrever. Você lembra que lá em Apocalipse, a gente inclusive está estudando nas terças-feiras, hein? Teve o primeiro estudo semana passada, dá tempo, você pode acompanhar o primeiro estudo no YouTube e já continuar o estudo agora terça-feira, ao vivo, às 7h30 da noite. Então, João, lá em Apocalipse, o anjo diz para ele, olha, escreve tudo o que você está vendo. Paulo não. Paulo não recebeu essa ordem, não era a missão de Paulo trazer o conhecimento do que ele viu lá, mas ele subiu lá também. Teve visões poderosas de Deus. Então ele recebeu de Jesus. E esse evangelho que chegou até nós, essa boa notícia, não vem de homens. Não é compreendida, sequer compreendida pelo raciocínio humano, porque Jesus disse, eu dou a entender, o Pai dá a entender, por meio do Espírito Santo, a quem Ele quer. É Ele quem faz a gente entender. Por isso que tem pessoas que ouvem tanta palavra, mas não entendem, porque o Espírito Santo ainda não os fez compreender. Mas hoje você tem a oportunidade de compreender o Evangelho da graça de Deus, que nos redimiu de uma vez por todas do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, o apóstolo Paulo, mesmo sendo antes tão zeloso, um perseguidor da igreja, por zelo, aquilo não adiantou de nada. Lá em Romanos capítulo 7, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai explicar a situação dele antes, quando a lei mostrava para ele o que era certo, e ele dizia, eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. E eu quero não fazer o que é errado, mas é isso que eu faço. Essa é a situação de todos nós na religião. Quando nós aprendemos o que é certo, quando nós vemos o que é certo, quando nós queremos agradar a Deus, mas nós não conseguimos. E como é que a gente faz? Ele diz, desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele finaliza dizendo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo,
E graças a Deus que Romanos não termina no capítulo 7, tem o capítulo 8 logo à frente. E aí você pode ler, ele diz que a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, voltando aqui o versículo anterior, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, versículo 15, ele diz aqui, Gálatas 1:15, Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Quando chega o tempo certo, Deus vai trazer. Talvez aqui existam algumas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, não creram na palavra, não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou talvez você já fez e você se preocupa tanto com seus familiares, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. E é necessário ter uma santa preocupação e falar do Evangelho, criar meios para gerar o conhecimento desta boa notícia. Mas não precisa você ficar ansioso ou ansiosa quanto a isso. Porque quando chegar o tempo em que Deus quiser alcançar, apesar de nós, Ele vai alcançar as pessoas que Ele quer. Mesmo que a gente seja falho em falar a palavra, em dar bons exemplos, em dar bom testemunho, mesmo que a gente seja falho de todas as formas possíveis. Mas Deus, no momento certo, Ele vai alcançar todos aqueles que Ele quiser alcançar. Cabe a nós fazer o que Ele mandou. Pregar o Evangelho, fale do Evangelho, dar bom testemunho, ensinar. Mas o convencimento não vem de nós. É o Espírito Santo que trabalha, assim como Ele trabalhou na sua vida. Não foi da sua própria vontade que de repente disse, agora eu vou ser crente. Agora eu vou seguir Jesus. Não, foi um processo em que Jesus se aproximou de você. Até que você foi constrangido e constrangida pelo amor de Deus para vir a Ele. E aí ele diz, olha, ele se revelou a mim para que eu fosse um anunciante deste evangelho entre os gentios. E agora vem aquilo que eu estava falando. Você não foi chamado ou chamada simplesmente para receber a salvação. Sim, graças a Deus, esse é o primeiro chamado, que é a ministração do evangelho da reconciliação. Cristo nos trouxe esse evangelho, Ele nos redimiu, nos reconciliou com Deus. Mas logo depois a Bíblia diz, e Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Então, você não somente foi salvo, mas você recebeu uma missão, assim como Paulo diz, eu recebi uma missão. E qual foi a missão de Paulo? Pregar o evangelho aos gentios. E qual é a sua missão? Pregar o evangelho aos gentios. E quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Então é todos nós, todo mundo. E se você encontrar um judeu, pode pregar também, não tem problema para ele, porque Paulo, mesmo tendo sido chamado aos gentios, pregou nas sinagogas. Então toda a terra, todo mundo que você conhecer, você tem já um chamado. Pastor, eu não sei qual é a minha vocação, o meu chamado. Já sabe, a partir de hoje, é falar das boas novas do amor de Deus. Diga para as pessoas que Jesus as ama, que existe solução para a vida delas em Cristo, que Ele tem um propósito de salvá-las, de levar para o céu um dia, e que tudo isso aconteceu porque Ele nos deu vida nova em sua ressurreição, e Ele só ressuscitou porque antes Ele morreu, e na sua morte Ele nos salvou completamente de tudo o que era mortal. Está escrito, quando Ele foi levantado da terra, atraiu
todos a Ele mesmo, para que o corpo do pecado seja destruído e não servíssemos mais ao pecado como escravos. Então, era essa a palavra que Paulo pregava aos gentios. E ele disse, olha, depois de 3 anos, eu subi, falei com Pedro, conheci Tiago, né? Estive 15 dias com eles e realmente ele esteve ali, se apresentou para que a igreja fosse una, né? E eles puderam então, inclusive, discutir algumas coisas, porque foi necessário, em determinado momento, até que Paulo chamasse a atenção de Pedro, porque Pedro estava querendo trazer costumes do judaísmo, né, para o cristianismo, estava meio assim balançando, e aí foi necessário Paulo chamar a atenção. Então eles estavam em unidade para que pudessem caminhar juntos, né? E assim eles fizeram. Mas eu quero agora ir para o último versículo penúltimo, 23, onde Paulo fala do seu testemunho de conversão. E ele diz, olha, aquele que antes nos perseguia, dizendo o que os irmãos agora falavam, né? Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Você que conheceu a Jesus, um dia entregou a sua vida a Ele. Eu lhe pergunto, tem gente que lhe conhecia antes e que lhe conhece agora e que tem glorificado a Deus por sua causa? Você é uma razão para que alguém glorifique a Deus? Diz, puxa, olha ali, a Maria, o João, o José. Era uma pessoa tão diferente, agora, graças a Deus, como mudou. Era um alcoólatra e agora está livre. Era uma pessoa que desorientava a sua família e agora é um homem, é uma mulher que cuida bem da sua casa. Era uma pessoa que mentia, agora fala a verdade. Era alguém que não pagava suas dívidas e agora é uma pessoa honesta. Que mudanças foram provocadas pela cruz, por Jesus na sua vida e que levam as pessoas a glorificar? Qual é o seu testemunho? Eu até estou pensando em uma vez por semana ter aqui nessa hora um tempo de testemunho, onde eu vou perguntar a alguém sobre como foi a sua experiência com Jesus. O que vocês acham, hein? Eu acho que vai ser legal. Como foi? Como foi que você conheceu Jesus? Quem você era antes? O que mudou? Né? Então, de repente, aí uma vez por semana a gente tem um momento aqui nesse tempo de oração. Mas enquanto isso, vai pensando aí, o que Deus mudou na sua vida? Depois que você foi apresentado e creu nessa obra da cruz, o que realmente mudou? Coloque isso lá numa lista, escreva o seu testemunho e dê glórias a Deus. O primeiro a agradecer a Deus é você. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração. Que Deus esteja mostrando tudo o que Ele fez e tudo o que Ele ainda vai fazer na sua vida nesses dias. Nós vamos orar agora. Senhor Jesus, eu te agradeço porque assim como o Senhor alcançou a Saulo lá naquela estrada, o Senhor também nos alcançou. O Senhor me alcançou na estrada. E nessa estrada houve mudança na nossa vida. Houve uma transformação. Nós nos tornamos uma nova criação, onde o Senhor é o primogênito entre muitos irmãos, onde o Senhor é o nosso guia, o nosso exemplo, o nosso modelo, para que cheguemos até o fim dos nossos dias, à estatura do Senhor,
a estatura do nosso irmão querido mais velho, a estatura de varão perfeito, homem perfeito, Cristo Jesus. Que aquele que começou esta boa obra na nossa vida e é fiel, que ele venha a completar até o dia de Cristo Jesus. Ó Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui acompanhando todos os dias as nossas orações. Eles estão orando junto comigo nesse momento. E eu te peço que o Senhor venha trazendo salvação sobre nossas famílias, sobre nossos pais, nossos filhos, irmãos, esposas, esposos, Senhor, sobre tios, parentes, cunhados, Senhor, sobre os primos, aqueles que estão sendo lembrados agora, que o Senhor esteja trazendo salvação para a vida de cada um dos nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. Eu quero pedir que você esteja compartilhando e que esteja convidando também a sua família para estarmos celebrando ao Senhor hoje, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, nós vamos estar celebrando ao Senhor em mais uma celebração online, transmitida pelo YouTube. Eu quero convidar você a estar com a gente e não somente isso, convide a sua família. Vamos estar no culto hoje, vamos estar juntos no mesmo horário em oração. Eu sei que muitos não vão ter atividades nesse horário. Vão estar em casa, talvez meio tristes naquele horário ali do pôr do sol. Convide seus parentes. Olha, conecta lá no YouTube ou aqui no Instagram, né? Mas a transmissão principal é lá no YouTube. Então, conecta lá, eu vou estar aqui em oração por você e você vai estar aí na sua casa. E nós vamos estar juntos nessa celebração. Vamos fazer isso e o Senhor vai falar com os seus parentes, com a sua família, com os seus amigos. Amém. Eu quero mandar um forte abraço mais uma vez para todo mundo aqui. Lembrar o pessoal da igreja, vou mandar o link para ficar mais fácil, mando o link lá do canal pelo WhatsApp, aí você já pode compartilhar com a sua turma. E lembrando que mais tarde a gente está no culto, amanhã, meio-dia, estaremos mais uma vez aqui na oração do meio-dia, a Conexão Renovo. Fortíssimo abraço, graça e paz, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a sua vida. E até mais tarde. Tchau, tchau.